pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana e hoje eu separei um tópico especial para falar para vocês, que é sobre gastos com pets que você tem aqui no Canadá. Então, logo logo vai fazer um ano que eu peguei essa gatinha aqui. E eu decidi contar para vocês um pouco dos gastos que eu estou tendo agora que eu tenho uma gata, então como que isso impacta aí nos meus gastos mensais e também trazer para vocês algumas informações de gastos a mais, até gastos que eu não tenho, mas para vocês terem uma ideia de valores, tanto para gatos quanto para cachorros, caso você queira trazer os seus pets aqui para o Canadá, ou se você tá aqui e quer adotar e quer saber mais ou menos quanto que você vai estar gastando com o seu animalzinho. Então, se você tá gostando dos vídeos aqui do canal, já deixa um like e também se inscreva, que uma vez por semana tem vídeos novos, e me sigam no Instagram para ver um pouquinho mais do meu dia a dia. Bom, e para começar, eu só queria contextualizar, né? Caso você caiu aqui de paraquedas, não sabe que eu adotei essa gata aqui no Canadá, eu quero só dar uma introdução de como que eu agora tenho um animal de estimação aqui. Então, quando eu vim para o Canadá, eu tinha 2 gatos, mas eles ficaram no Brasil. Os meus gatos, eles ficaram na casa dos meus pais, porque é um lugar maior, que eles já conheciam, estavam acostumados, e eles gostavam bastante, então assim, eles não sentem falta nenhuma de mim, eles nem devem lembrar que eu existo, porque eles estão tendo uma vida muito boa lá. Então, eu nunca tive, assim, essa perspectiva de tentar trazer eles pra cá, porque eu acho que é algo que ia mudar muito na vida deles, na rotina deles, e talvez isso não fosse deixar eles felizes, sabe? Então, eu só quero, assim, o que for melhor pra eles, e eu sinto que eles estão muito bem lá onde eles estão. Então, os meus pais cuidam dos meus gatos, e aí, desde que eu vim pra cá, então, eu sinto falta de ter um animal, porque eu sempre tive animais de estimação, e quando eu me mudei pra cá, eu morei os primeiros meses com roommates, que são amigos de aluguéis, sabe? Então você vai morar numa casa, você divide a casa com outras pessoas, eles são seus roommates. E os meus, eles tinham um gato e um cachorro. Então nesses primeiros meses eu não senti tanta falta dos meus pets, porque lá eles tinham e eu acabava cuidando, eles dormiam comigo, a gente brincava, fazia várias coisas. Então nesse começo foi bem tranquilo pra mim. Porém, quando a gente veio morar nesse apartamento sozinhos, aí que eu comecei realmente a sentir muita falta de um animalzinho. E eu sempre, né, fiquei, tipo, olhando, vendo como é que fazia pra adotar e tal, mas não tinha coragem, porque eu achava que, não sei, ainda não tava no momento. E daí eu fui esperando, até que o ano passado, uma colega de trabalho tava se mudando, e aí ela ia pra outra cidade, e era um lugar que não poderia morar animais. E ela perguntou se eu ainda tava procurando gato, se eu queria adotar a gata dela. Então, ela me deu a gata dela, que é... O nome dela, de verdade, é Mia. Mia com M. Só que eu não consigo ter uma gata que chama Mia, porque a gata Mia, Mia. Você tá entendendo? Então, eu mudei. Eu mudei pra Nia com N, porque tem uma artista que eu e meu marido, a gente gosta muito dela, que é a Nia Archives. E daí a gente falou assim, vamos botar o nome dela de Nia, entendeu? Fica uma coisa diferente, só que pra ela ainda é o mesmo som, então pra ela não mudou nada. E ela tem agora 2 anos, acho que em novembro ela faz 3 anos. E ela é muito fofinha, gente. Ela gosta de brincar de morder. Ela é bem brincalhonazinha, mas ela é um amor, não dá trabalho. Ela se adaptou super rápido com a gente. No começo, assim, ela se adaptou tranquilo, mas ela não tinha muita confiança. Agora que já tá aí fazendo bastante tempo que a gente pegou ela, quase um ano, completa um ano em junho. Ela já, tipo assim, super confia na gente, pede colo, carinho. Ela tá, assim, tendo a melhor vida dela, entendeu? Então foi assim que eu acabei tendo um gato. Não estava, assim, muito nos meus planos adotar um gato naquele momento, mas surgiu a oportunidade, uma oportunidade que eu estava pedindo para o universo. E aí, quando essa oportunidade chegou, eu só falei, sim, me dê essa gata, porque eu estou precisando muito de ter um animal pra, sabe, ocupar o meu tempo. E aí, agora eu tenho ela. Nunca mais me senti sozinha. Bom, enfim, esse foi aí a minha história de como eu tenho uma gata. E agora eu quero falar pra vocês dos gastos. Então eu separei aqui em alguns tópicos pra gente ir falando de cada um desses gastos. Bom, eu acho que o primeiro gasto que você tem que ver vai ser sobre a sua moradia. Então, muitos apartamentos aqui no Canadá, eles cobram uma taxa dentro do seu aluguel, caso você tenha pet. E aí é uma taxa que pode ser de 20 a 50 dólares, mais ou menos, além do valor do seu aluguel, por você ter um animal. E tem outros lugares, como aqui é onde eu moro, que eles não pedem nada, eles só pedem mesmo a documentação do animal. E, tipo assim, se você tiver quiser ter um segundo animal, você precisa que eles aprovem antes de você adotar, mas eu não preciso
preciso pagar nada. Eu, pessoalmente, não preciso pagar nada aqui onde eu moro. Mas também tem outra opção que é o quê? Quando você vai alugar um apartamento, assim, tipo, pegar um aluguel novo, eles podem pedir um depósito único de taxa de animal. Então pode ser aí de 200 a 500 dólares, que é uma taxa única que você paga antes de se mudar, por causa que você vai levar um pet. Eu não acho essas taxas certas e eu acho que, assim, tem várias opções de moradia que não cobram esse montante por você ter um pet. Então eu prefiro procurar lugares que são pet friendly do que esses que ficam cobrando várias taxas abusivas em cima de você ter um gato ou um cachorro. Agora, o segundo gasto é a alimentação. Então, a minha gata, ela come muito pouco, gente. Ela é bem magrinha e eu dou uma ração que eu já mostrei aqui pra vocês, que se chama Tiki Cat. É uma marca bem boa, pelo que eu pesquisei para gatos aqui, e eu pago 27 dólares e 1,5 kg. Então, as embalagens de ração para gato vão estar nessa faixa aí de uns 25 a 60 dólares, uma ração boa. Se você quiser dar aquelas ração que são tipo Whiskas, bem baratinha, você acha as bem baratinhas, mas elas não são boas pro seu animal, e isso pode, né, fazer com que ele fique doente, daí depois você vai ter gastos no pet shop, enfim. Eu prefiro dar a melhor ração que eu consigo comprar para ela. Se você tiver cachorros eu acho que é um pouco mais caro, aí já vai de uma faixa de 50 a 100 dólares as rações boas. Próximo tópico, a parte de saúde e veterinário. Aqui, uma consulta assim de rotina, né, para você passar no veterinário, pode variar de 70 a 150 dólares. As vacinas anuais que você tem que dar nos seus pets também, elas são assim um preço por shot, né, por vacina, então vai ser aí de 100 a 200 dólares de vacina. A castração, eu acho que eles têm alguns lugares que tem assim, tipo, umas promoções para você fazer a castração em algumas campanhas, mas ela vai estar variando de 200 a 500 dólares e isso depende do sexo e do tamanho do animal. E, gente, eu tô falando isso com base em coisas que eu pesquisei, porque eu ainda não tive este momento de ter ido num pet shop. Faz pouco tempo que eu tenho a gata, ela não teve nenhum problema até agora, então eu ainda não passei, não sei quanto que é preço de veterinário, realmente, assim, eu não tenho essa experiência para passar para vocês, mas eu dei uma pesquisada, então tô falando aqui uns valores gerais para vocês terem uma média e vocês colocarem aí no cálculo de vocês, caso vocês queiram pegar um pet aqui, ou caso vocês queiram, né, trazer do Brasil, para saber mais ou menos quanto que vai gastar. E aqui, só para encerrar essa parte de saúde, tem também o seguro saúde, né, seguro vida, enfim, que você pode pagar para o seu pet. Só que esses seguros, eu até tava vendo quando eu tava pegando ela, e aí eles variavam, assim, de 30 a 60 dólares por mês, mas são seguros que só cobrem emergências. E assim, se for um acidente que não necessariamente é uma emergência, eles não cobrem. Enfim, eu achei assim muito específico as coisas que eles cobriam. Eu tenho uma amiga que disse que ela tinha seguro pro gato dela e aí ele ficou com infecção urinária. Ela foi no médico, teve que pagar a consulta, os exames, teve que pagar tudo porque não era uma emergência, entendeu? Tipo, ele não tinha, sei lá, sido atropelado, ele só tava com infecção urinária, então não cobria, ela teve que pagar tudo. E aí eu achei que não compensava, então eu não fiz seguro pra minha gata, mas caso você queira, né, pra ter essa segurança a mais, vai variar aí também do tamanho do animal, tipo se é gato, se é cachorro, da idade, enfim, tem vários fatores, e aí você faz a cotação, normalmente é online, e daí eles já te dão o valor que você vai pagar no seguro do pet. Próximo tópico, vamos falar aqui sobre banho e esses cuidados de higiene. Eu não tenho com a gata, se eu precisar dar banho, eu dou banho em casa, então assim, é bem tranquilo, mas caso você tenha um cachorro queira dar banho num pet shop, né, as sessões, assim, tipo, dependendo do tamanho do cachorro, vai ser de 50 a 100 dólares um banho. E aí, por exemplo, eu uso caixa de areia, então o preço de areia que eu gasto é 14 dólares, mas é uma caixa muito grande, eu não sei, gente, vem, sei lá, uns 20 quilos, eu não sei, é uma caixa enorme e eu pago de 13 a 25 dólares, aí você vai estar achando as areias de gato, e aí elas vão ter, tipo, assim, elas são caixas de areia, sabe? Não é um saquinho de areia, então vem bastante. E aí eu compro de, sei lá, de 3 em 3 meses, então é um gasto, assim, bem pouquinho pra mim. Agora vamos falar de coisinhas, né? Brinquedos, acessórios para os animais. As casinhas, caixas de transporte, essas coisas que você vai comprar assim uma vez só, elas vão variar de uns 50 a 150 dólares, dependendo do que você for comprar. Por exemplo, eu tenho um arranhador de vários andares para minha gata e eu comprei ele na Amazon. Eu paguei acho que uns 90 dólares, mas é uma coisa que eu comprei uma vez só, sabe?
E aí, para brinquedinho, vai variar muito também. As lojas têm várias opções. Então, de brinquedinho, você vai achar assim, de 5 a 20 dólares. Você vai achar, tipo, diversos tipos de brinquedos para os seus animais. E eu gostaria também de adicionar aqui um último tópico. Pra ficar meio que de bônus, que é o valor que você tem que pagar, por exemplo, se você quiser viajar com seus pets. Então, esses gastos são sobre viagem e transporte. Por exemplo, aqui dentro do Canadá, se eu não me engano, se você for fazer um voo nacional, você vai pagar 50 dólares de taxa de pet. Se for um voo internacional, vira 100 dólares. Mas, você tem que também considerar isso, se você é uma pessoa que vai viajar, se você está vindo do Brasil, enfim, essas taxas que você vai ter que estar pagando para as companhias aéreas para poder fazer esse transporte do animal. Bom, gente, e eu acho que é isso. Esses são os tópicos que eu tinha separado para falar para vocês. Não são muitos gastos que você vai ter. Eu, por exemplo, desses gastos todos que eu falei pra vocês, eu tenho gasto da alimentação, da areia e dos brinquedinhos que eu compro pra minha gata, basicamente. E assim, eu comprei brinquedinhos quando ela chegou e aí, tipo, nunca mais eu comprei, porque ela ainda usa os mesmos. Aí a ração é a única coisa que todo mês eu compro um saco, então todo mês eu gasto 27 dólares. E a areia dura de, tipo, 3 a 4 meses, então também é um gasto pouco. Então não mudou muito o meu orçamento mensal adotando uma gata. Eu tava com um pouco de medo, assim, de receio de, nossa, será que eu vou ter dinheiro pra fazer tudo que eu preciso? Mas deu tudo certo. Ela não é um grande gasto, realmente é só comida e a areia. E aí, quando eu tiver que levar ela pra vacinar ou então pra passar no veterinário, aí realmente eu vou ter um custo a mais. Só que é um custo que eu já teria de qualquer jeito, sabe? Tipo, quando eu comparo com o Brasil, é a mesma coisa. Quando meu gato precisava ir no médico, eu levava ele, pagava a consulta e tal, não precisava ter seguro nem nada. Então eu acho que é basicamente a mesma coisa, só que em dólar. E bom, a minha gata, como ela já veio adulta, já veio de outra pessoa, ela já veio vacinada, vermifugada e também castrada. Ela veio de um abrigo de animais que tem aqui na Nova Escócia, que se chama SPCA, se eu não me engano é isso. E nesse abrigo você consegue adotar vários animais, você pode entrar no site deles e ver as imagens dos animais que eles têm disponíveis, você marca para você ir visitar, aí você faz toda a sua aplicação online, enfim. Só que quando você adota um animal deste abrigo, você tem que pagar uma taxa de 250 dólares, que é um valor para cobrir os gastos que eles tiveram com esse animal de castração. Tem alguns que já vêm com microchip, de remédios, enfim. Então você, tipo, tá pagando pra adotar um animal, só que aquilo, na verdade, você tá doando pra instituição, pra eles cobrirem gastos, porque eles cuidam de vários animais. Então é bem legal. E a menina que trabalhava comigo adotou ela desse jeito. Aí quando ela me passou, eu só recebi, assim, um documento que comprova que ela é castrada, que é um documento que você precisa apresentar para os lugares que você for alugar para você morar. E é isso, basicamente. Se você tiver cachorro, aí você tem que registrar o seu cachorro, tipo, dentro da província que você mora, e você tem que pagar uma taxa. É como, sei lá, se você tivesse um carro e você tem que registrar esse carro, é a mesma coisa com os cachorros. Eu acredito porque eles passeiam na rua, tem mais perigo de fugir ou de entrar, sei lá, numa briga de cachorro, não sei. Eu acho que por conta disso eles precisam desse controle maior com os cachorros. E pelo que eu pesquisei aqui, quando você faz esse registro do seu cachorro, você paga uma taxa anual. Então, todo ano você também tem que ir meio que renovar para comprovar que o cachorro tá bem, que ele não tem nenhuma doença, enfim, né? Para eles terem um controle. E aí, o valor que você paga se o seu cachorro for esterilizado é 15 dólares. Se ele não for esterilizado, é 50 dólares. Isso foi assim, o que eu achei quando eu pesquisei, talvez os preços mudem, né, tenham dado uma atualizada, mas é algo assim, bem baratinho, eu achei que ia ser uma coisa mais cara, mas até que é tranquilo. Bom, e apesar de parecer, assim, muita burocracia, eu acho que eles estão certos, sabe? De ter esse controle, de ter as coisas bem certinhas e arrumadas. Tanto é que é por isso que não tem animal de rua aqui no Canadá. Pelo menos na minha experiência, eu não vi nenhum animal morando na rua sozinho. Se eu vi animais na rua, ou eles estavam passeando e depois eles iam voltar para casa sozinhos, ou eles estavam com alguém que mora na rua, alguma pessoa que está naquela situação, mas que cuida do animal. Então ele não fica perdido, ele não fica sozinho, ele não fica, tipo, passando necessidade. Então isso aqui é bem controlado, é bem organizado e eu acho, assim, muito bom, de verdade. Eu sou uma pessoa que gosta muito de animais e ver animais sofrendo me deixa muito triste. Então isso é uma coisa que no Brasil é muito comum, você sair na rua e ver gato, cachorro, todo quanto é tipo de bicho abandonado, né? E aqui não tem, e eu acho isso muito bom. E é por causa disso, sabe? Porque eles são mais chatinhos e você tem que fazer as coisas certinho pra conseguir ter um animal. Bom, gente, então é isso pra esse vídeo.
vídeo. Muito obrigada por assistirem. Espero ter conseguido ajudá-los com essas informações, caso vocês queiram vir para o Canadá, ou se vocês já estão aqui e estão pensando em adotar um animalzinho, então levar em consideração aí esses valores. Muito obrigada por estarem acompanhando o canal. Muito obrigada pela participação especial desta querida que está tomando banho, que eu gosto muito de irritar ela. E eu vejo vocês na próxima semana.